Olá, mulherada, tudo bem? Tenho recebido com muita recorrência pessoas, mulheres que sentem dor durante uma relação sexual, que isso faz com que toda a sua sexualidade fique comprometida, que é uma realidade, né? Pessoa que sente desconforto numa relação sexual não vai sentir prazer, não vai ter desejo, não vai ter libido. E a maioria das vezes pode até acontecer de não conseguir ter até um orgasmo. Então as pessoas falam, como é que eu posso ter libido se eu sinto dor? Realmente você precisa primeiro trabalhar a questão da sua disfunção sexual, a dor na relação, para depois sim você trabalhar todo o resto da sua sexualidade. Primeiro que vocês precisam saber é que dor na relação sexual em nenhum momento da vida, em nenhuma ocasião é normal. Você não tem que sentir dor. Eu entrei na menopausa, eu tô com dificuldade de lubrificação, então agora eu tô sentindo desconforto. É normal? Não, não é. Ela pode ser trabalhada e curada? Sim. Tive um parto normal, tive laceração, eu tomei ponto e a partir desse momento eu não consigo mais ter uma relação sem dor porque tá incomodando. Isso tem como melhorar? Tem como melhorar, 100%. Fiz alguma cirurgia no âmbito ginecológico ou tive algum tipo de patologia, como por exemplo o próprio câncer da parte pélvica por conta de radioterapia ou braquiterapia, a gente tem às vezes uma estenose do canal vaginal. Eu tenho como melhorar? Minha dor tem, tá? Em muitos dos casos essa dor também está ligada muito ao que você vivenciou desde o início da sua vida, né, desde criança até a vida adulta, se você conseguir realmente passar por todas as fases da sua sexualidade. Isso também é muito importante, porque às vezes você deixou de vivenciar alguma coisa, alguma fase, ou teve algumas questões negativas em relação a isso em um determinado momento da sua vida, e isso também faz uma grande diferença em como você poderia agora, né, estar vivenciando a sua sexualidade e pode ter desenvolvido alguma disfunção sexual que esteja originando uma dor. Algumas mulheres também costumam a ter, né, dor na relação desde a primeira relação. Às vezes por conta de uma relação sexual a primeira vez com muita tensão, muito nervosa, às vezes um pouquinho forçado. Então aquilo em algumas mulheres gera um pequeno trauma inconsciente que faz com que a partir dali ela sempre vai ter algum tipo de desconforto durante a relação sexual. Então, precisamos trabalhar o quê? A fisioterapia pélvica e a sexologia, elas andam unidas, tá? Eu não tenho como trabalhar uma disfunção sexual dolorosa sem trabalhar a parte da sexologia, porque sexo não é só penetração. Eu tô sentindo dor na relação, então eu vou tratar com a fisioterapia pélvica a parte física, aí eu vou conseguir ser penetrada. Tá, e o resto todo? E o que pode ter ocasionado com aquilo? O que você conhece de si mesmo em relação à sua sexualidade? Isso tudo faz uma grande diferença em relação a tratamentos. Outra coisa, o que seriam as disfunções sexuais dolorosas que você tanto está falando aqui? Temos duas principais. A primeira é a dispareunia, tá? A dispareunia é dor durante a relação sexual ou após ela. Pode ser ardência ou dor, algum tipo de desconforto, mas você consegue realmente ter uma penetração mais dolorosa. E temos a segunda, né, que é até um pouco mais comum, que é o vaginismo. O vaginismo é uma contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico, que às vezes impede qualquer tipo de penetração. Pode ser do pênis, pode ser de um transvaginal, pode ser de um dedo ou até mesmo de um cotonete. A pessoa perde um pouco o controle daquela musculatura e ela trava mesmo, de que tem alguns casos que não passa nada. Em outros graus mais leves de vaginismo, ela consegue ter uma penetração, às vezes parcial, ou em algumas vezes também pode ser total, mas com contrações involuntárias. Isso faz com que aquela musculatura fique cada vez mais rígida, com o tônus mais aumentado, dificultando cada vez mais as relações sexuais e chegar a um ponto de não estar conseguindo. Tudo isso, gente, tem tratamento com 100% de cura. Fisioterapia pélvica e sexologia. Gisele, como a gente pode tratar? Temos várias vertentes. Hoje em dia nós temos tanto as questões que podem ser resolvidas dentro de consultório, com eletroterapia, com aparelho de biofeedback, com o auxílio dos dilatadores quando necessário, né? Os dilatadores vaginais, que são dilatadores de borracha gradativo, que vão aumentando, né, de acordo com que você vai utilizando ele em casa. E também temos um tratamento 100% online, tá? Que dá para ser feito, né? A gente prescreve para o paciente
faça alguns exercícios, tanto da parte física, que é ali mesmo dentro do canal vaginal, como da parte psicológica, que através de alguns exercícios que a gente faz, passa para a paciente estar exercitando em casa, principalmente a mente, para que ela comece a pensar de forma positiva em relação ao sexo. Então, a gente tem essas duas vertentes de tratamento. Tanto pode ser presencial quanto pode ser 100% online. E todas têm 100% de cura. E dessas disfunções sexuais dolorosas, a gente pode ter outras, né? Você pode estar embutido em outra, que são as disfunções sexuais não dolorosas, como o desejo sexual hipoativo, que é a falta de desejo, a falta de ter um orgasmo, né? Isso tudo está associado a uma penetração dolorosa, né? Muitas mulheres às vezes não falam que estão sentindo desconforto por achar que ela é assim mesmo agora, porque sempre teve esse desconforto, ou depois de um determinado momento passou a ter e acha que tem que viver dessa forma, né? Não, gente, não é assim. Tá? Ela tem cura, não tem como você ter uma relação sexual prazerosa. Mulheres que sentem desconforto durante a relação sexual começam a ficar com o psicológico um pouco alterado, se sentem menos mulher. São as pessoas que são mais suscetíveis a fingir que tem orgasmo, e ela fica mal até com a situação de achar também que não está conseguindo proporcionar, né, alguma satisfação ao seu parceiro. Então, gente, primeiro a gente precisa descobrir por que aquilo pode ter causado. Temos pacientes que vieram de abuso, temos pacientes que têm esse tipo de disfunção pelo simples fato de ter passado por uma criação mais rígida, né? Pais muito rígidos, pais que não deixavam você ser livre, não falavam de sexo dentro de casa, de pais que falavam, não pode colocar a mão aí, que isso é errado, pais que têm medo da adolescente engravidar precocemente. Então, podam essa parte que seria muito importante da vivência da transição da adolescência para a vida adulta, que é o descobrimento da sua sexualidade, do seu autoconhecimento. E juntando isso com uma pessoa que já tem uma personalidade mais tímida, mais retraída, tem tudo para desenvolver uma disfunção. Muitas pessoas não entendem o que é um abuso sexual também. Muitas pessoas acham que o abuso está muito relacionado a uma penetração forçada, mas nem sempre é assim. Eu recebo que muitos casos de menina falam assim, não, eu não recebi nenhum abuso, mas eu não sei por que eu tenho isso. Aí eu pergunto, me descreva como foi sua primeira vez. Aí muitas falam assim, sei lá, eu fui porque meu noivo já estava namorando há muito tempo, então achei que eu tinha que me entregar, mas é aquela coisa que eu estava meio na dúvida, e ele foi falando que tinha que ser, e eu falando que não, ele tinha que ser, e acabou que eu cedi e fiz. Isso é um abuso, entendeu? Se você não está concordando 100% e está sendo induzida a fazer uma coisa que você não quer, isso já é considerado um abuso sexual. Então eu vejo que muitas vêm, né, dessas questões também, né? E desde a primeira vez. Então, se você não está confortável para estar naquele momento, na sua primeira vez, ele se torna um momento ruim para você. Que ainda tem-se o mito que a primeira vez sangra, que a primeira vez dói demais. Isso depende de como você se autoconhece, para você estar conduzindo o seu parceiro de uma forma correta. Então, gente, isso é mito. Primeira vez sangra todas as pessoas? Não. Depende de como é feito, o grau da sua excitação. E também não dói demasiadamente, como muitas pessoas dizem. Se a coisa é conduzida com carinho, com calma, você tem uma preliminar muito boa, que você está muito excitada, não dói, entendeu? O ímã é só uma pele, entendeu? Não quer dizer que esse rompimento seja uma coisa extremamente dolorosa. Agora, se você está lá sem ter a certeza do que você está fazendo, se você não tem certeza que você quer, você já fica numa tensão muito grande nessa relação, e isso sim pode gerar dor, porque além de você não estar excitada da forma correta, você também já trava aquela musculatura por conta da tensão corporal toda de estar passando aquela situação. Então daí pode gerar uma disfunção, né, que eu vejo aqui em muitos casos. Dor na relação sexual no pós-parto também é muito comum. Aonde tomou ponto, onde tomou uma laceração, fica fibrose, uma cicatriz que não deixa aquela musculatura, né, alongar de forma correta. Então, aonde ficou aquele ponto de fibrose, pode sim desenvolver um desconforto nas primeiras relações. Em algumas pessoas aquilo passa e outras pessoas permanecem, em outras até agrava. Dependendo do grau do desconforto, cada vez que você vai ter uma relação, você já trava todo, porque você já está esperando um desconforto.
e isso cada vez vai piorando, podendo te levar a um estado de dispareunia ou de vaginismo. Muito comum também é em pacientes com menopausa, iniciando uma menopausa por conta do ressecamento vaginal, e aí são questões hormonais. Mas além das questões hormonais, ele passa a ter também uma questão psicológica, que aí a partir do momento que você começa a experimentar relações dolorosas, o seu corpo começa a entender que aquilo é ruim, que aquilo é negativo, então você também tende a travar. Outra situação muito comum de falta de desejo, de lubrificação, são pessoas que tomam alguns tipos de medicamento diários, como medicamento para depressão, medicamentos para síndrome do pânico e muitos medicamentos psiquiátricos, que isso faz uma interferência também na sua lubrificação e na sua libido também. Então isso também são algumas questões de pessoas que têm desconforto durante uma relação sexual. Ah, Gisele, mas eu não tenho nada disso, eu não sei por que eu tô tendo desconforto. Nem sempre a gente vai achar um porquê, mas isso com certeza tem a ver com alguma coisa que você deixou de vivenciar lá no passado. Porque o vaginismo, ele é tanto uma disfunção física quanto emocional, tá? Psicológica. Então nós temos que trabalhar as duas coisas. Rever toda a sua sexualidade, aquilo que você deixou de viver, e vamos rever tudo de novo. E o tratamento que a gente tem dentro de consultório ou realmente online com prescrições de exercícios domiciliares, tá? Como você faz isso? Eu desenvolvi um método, que eu trabalho para curar a disfunção sexual em 12 semanas. A gente trabalha 3 questões dentro desse planner, que é um método de tratamento. A gente trabalha as questões físicas da musculatura do assoalho pélvico, nós toda a sua sexualidade, desde o seu autoconhecimento, trabalho da sua mente erótica, a 2, a importância de ter o desejo para você conseguir ter realmente uma libido e uma excitação, para que você tenha uma relação sexual mais prazerosa, começar a focar um pouco mais em preliminares, para depois você ir para uma relação com penetração. E esse exercício ele pode ser feito na sua casa, no conforto da sua casa, O método Planner, ele tem desafios que você tem que fazer e tentar conseguir vencer. Todos os desafios vêm com um mini e-book embutido de tudo que você precisa. São exercícios que você vai trabalhar a sua mente, são exercícios que você vai trabalhar a sua parte física, prescrever exercícios para você soltar essa musculatura do assoalho pélvico, podendo utilizar ou não os dilatadores, isso depende do grau de disfunção que você tem. E trabalhar toda a parte também da sua sexualidade, que é muito importante, porque não adianta você querer ter uma penetração sem desconforto se você não vai sentir prazer, Então as duas coisas estão embutidas. É um planner totalmente testado, com referência em cima dele, e ele realmente faz uma diferença na vida dessa pessoa, tá? Então é o que eu gosto muito de dizer. Se vocês acharem aí tratamentos milagrosos, consigam em 3 semanas, 2 semanas, tomem cuidado, tá? Porque é igual uma academia, Você vai ficar forte se você ir na academia 2 semanas, 3 semanas? Não, o corpo precisa o quê? De um tempo, de uma frequência, para que realmente aquilo surta efeito. Então, por isso que o planner tem 3 meses, porque isso a gente viu que ele faz um determinado efeito e ele tem o quê? Um trabalho todo mental de reproduzir padrões para que você realmente mude os hábitos e o seu corpo comece a entender através de estímulos cerebrais que sexo é bom, que sexo é uma coisa positiva, e para você conseguir construir o seu desejo, a sua excitação e por aí vai. Então, gente, o trabalho todo é feito em um conjunto. Muitas meninas me perguntam por que a maioria das dores são na entrada do canal. A maioria começa ali porque a entrada do canal vaginal é feita mais de colágeno do que de músculo, E entre a vagina e o ânus a gente tem um trígono urogenital, que é a separação dos dois. Então costuma que nessa entradinha, tá? Ela fique mais fibrótica, mais dura. Então, às vezes, o começar que é mais difícil do que quando está lá dentro, tá? Que a musculatura lá dentro ela é um pouco mais elástica do que ali na entrada do canal. O que me perguntam muito aqui se pode fazer pompoarismo para quem tem disfunção sexual, quem tem dor na relação sexual,
que já viram muito em algumas publicações que o pompoarismo, o exercício de ginástica íntima, o exercício de Kegel, eles podem ser feitos para quem tem disfunção. Não, no início não, tá? Por quê? Imagine você tendo uma cãibra na panturrilha. O que acontece numa cãibra? Essa musculatura repuxa toda. Se você pega aquela cãibra e tenta fortalecer, aquilo piora, tá? Então, o que acontece com as pacientes que têm dor na disfunção sexual é que a musculatura dela está com tônus elevado, está com a musculatura muito rígida. Então, se você começa a trabalhar fortalecimento, que é um ganho de uma hipertrofia, você vai fazer com que aquela musculatura fique mais rígida. Então, ela pode te dar mais dor. O interessante é você trabalhar a ginástica íntima depois que você já está sem as dores, né? Quando você já melhorou o seu desconforto. Aí sim, você trabalha a ginástica íntima que ajuda na melhora da vascularização, melhora o fluxo sanguíneo naquela região e você ganha também mais movimento naquela musculatura. Mas no início ela não é recomendada. Pompoarismo não trata disfunção sexual, tá, gente? Não trata mesmo. Ele é um auxiliar pós-tratamento quando você já não está mais sentindo desconforto ou dor durante uma relação. Ela só de pensar em sexo já sente um desconforto, uma rilia em tudo. E isso é a questão psicológica, né? O corpo da gente já entende que aquilo é ruim. Por isso que a gente tem que trabalhar toda a sua mente para a sexualidade de novo, tá? Porque é igual você toma um ponto no braço. Você foi lá, tomou um ponto, aí no dia que você vai tirar os pontos, na hora que a pessoa já chega com aquela tesoura para arrancar os pontos, você já tira o braço. É um reflexo inconsciente de proteção do corpo. Você já sabe que aquilo doeu, que aquilo vai doer. Então a mesma coisa acontece no sexo. Como você já experimentou questões dolorosas, você já fica com certo receio. Quando você vai começar uma penetração, acaba que você já trava toda. Por quê? Na sua mente, o seu corpo já entendeu que aquilo é ruim. Então a gente tem que o quê? Mudar esse hábito negativo que está na cabeça para um hábito bom. Entender que o sexo é prazeroso, que o sexo é bom. Então essa mudança a gente faz com exercícios mentais, né? A gente faz o trabalho da mente erótica com cardápio sexual, exercícios do que te excita, o que não excita, trabalhar todas essas questões para melhorar a sua sexualidade e você começar o seu cérebro a entender que aquilo é bom, para você começar a ter o desejo, excitação e um orgasmo. Da onde vem o orgasmo, Gisele? É lá do estímulo clitoriano? Não, o orgasmo vem do cérebro. Porque você pode fazer o estímulo físico que for, se você não tiver com a mente voltada para aquilo realmente, você não vai conseguir ter um orgasmo, você não vai conseguir ter um prazer. Então nós temos sim que trabalhar toda essa parte da sexualidade de novo dessa mulher, um autoconhecimento de novo, aprender vários tipos de masturbação diferente, ensinar você a ter o controle do seu orgasmo para que você consiga controlar o seu parceiro também, tá? Que a partir do momento que você consegue controlar o seu, você consegue saber quais são as reações do seu corpo para que você consiga levar essa relação por mais tempo, né? Por um tempo mais prolongado e automaticamente você consegue controlar o seu parceiro também. Nós temos que trabalhar todos os neurotransmissores para que você costume a ter um desejo mais rápido, né? Porque se eles estão lá na era do gelo, fica tudo mais difícil. Então, quando você está com os neurotransmissores que estão liberando opioides, né, de desejo, de satisfação, de bem-estar, você consegue construir o seu desejo com muito mais rapidez. Por isso que as pessoas falam que quanto mais sexo você faz, mais vontade você tem, quanto menos você faz, menos vontade você tem. Por quê? Isso faz bem questão de neurotransmissores e questões hormonais. Então isso também precisa ser trabalhado. Trabalhar também alguns bloqueios que você possa ter tanto na cama com o seu parceiro quanto sexuais. Que a gente trabalha desbloqueios sexuais, travas na cama, o checklist de toda a sua sexualidade. Temos exercícios que você vai fazer em conjunto com o seu parceiro, temos o questionário de casais, exercícios para vocês estarem fazendo, para vocês conseguirem, através desse exercício, aumentar suas preliminares, conhecer mais pontos erógenos no corpo um do outro, conseguir ter mais prazer nessas preliminares e durar muito mais uma relação sexual do que dura hoje em dia, não ficar focado somente em penetração. Então temos vários exercícios embutidos junto com o tratamento das disfunções sexuais femininas. E eu gosto de sempre estar falando que a disfunção não é somente da mulher, eu falo que a disfunção é do casal. Aquelas que têm parceiro, a gente tem que trabalhar
o casal para que realmente surtam um efeito para que os dois possam ter prazer juntos. Então eu gosto de sempre estar trabalhando o parceiro também, explicando determinadas situações. A partir do momento que eu conheço mais aquela paciente, eu consigo estar passando para ele uma forma correta de estar conduzindo algumas relações para que ela fique mais tranquila, que ela consiga ter a penetração dela sem desconforto e também ter o seu prazer. É um método totalmente revolucionário, que vocês não vão achar ainda em algum lugar. É um método que foi desenvolvido com muito tempo, com muito estudo, e a gente chegou num consenso agora, né, que ele está muito bom, que em 12 semanas você sim pode revolucionar a sua vida, revolucionar o seu relacionamento e também ter a cura da sua disfunção sexual. Então é um assunto que tem sido muito falado hoje em dia, graças a Deus. Ainda temos pessoas que não comentam, ainda temos pessoas que não sabem que isso tem cura. Então o máximo de informação que a gente possa estar passando para essas pacientes que sim tem cura e tem 100%, né, de êxito no tratamento. O que eu gostaria de estar falando também que esse tratamento ele tem várias vertentes, né? A gente tem as questões que podem estar sendo trabalhadas somente com a sexualidade, com disfunção e o relacionamento. Temos 3 partes e a gente trabalhando as 3 coisas em conjunto, a gente chega numa cura muito mais rápida e que você consiga trabalhar toda a sua parte da sua sexualidade de uma vez. Então o que eu tinha para passar para vocês é isso. Eu aos pouquinhos aqui acompanho o canal que eu vou estar passando alguns exercícios para melhorar a vascularização, diminuir esse tônus da musculatura do assoalho pélvico, tá? Exercícios que eu vou deixar para vocês aí no canal em alguns vídeos, para vocês que têm disfunção, quiserem trabalhando um pouquinho, mas lembrando que não é só isso. Tratamento de disfunção sexual feminina, que só vê essa parte física do assoalho pélvico, que não trabalha toda a sexualidade, você pode ter recidiva, tá? Não quer dizer que você curou totalmente. Dependendo de alguma coisa que aconteça, aquilo volta e o seu corpo começa a retrair totalmente de novo. Então, o tratamento certo para disfunções sexuais femininas, tanto quanto o vaginismo, quanto a dispareunia, tem que ser um tratamento físico, mental, que tem um tempo e uma frequência correta de estímulos cerebrais e físicos, tá? Não adianta, eu vou pegar aí na internet 5 dicas para melhorar minha libido. Aí você pega essas dicas, você faz o que com ela? Quanto tempo você tem que utilizar, né? E qual a frequência para ela realmente surtir um efeito? Isso você não encontra na rede social. E o meu planner tem exatamente essa frequência e o tempo que você precisa de cada estímulo para que realmente você modifique, né, a condução cerebral, o seu corpo comece a entender aquilo como uma coisa boa, tá? Como um hábito bom. Eu gosto de estar falando que o cérebro é a maior máquina de reprodução de padrões. A gente precisa sim estar fazendo continuamente determinada coisa para que o cérebro comece a entender, tá, que aquilo é bom para você, né? Outra coisa interessante em questão do cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do que é uma fantasia. Entendeu? O corpo entende as duas coisas da mesma forma. Por isso que trabalhar a mente é importante. Por isso que trabalhar a mente erótica ela é importante. Porque aquilo que você fantasia, aquilo que você imagina, o seu corpo entende como um estímulo real. Então ele vai liberar dopamina, ele vai liberar opioides que diminui a sensibilidade de dor, ele vai liberar a satisfação, a motivação para que você torne aquilo de uma forma positiva. Então é importante estar trabalhando também com uma frequência certa, com o tempo certo, para que você realmente mude a chavinha na sua cabeça e comece a pensar em sexo de uma forma positiva e que o seu corpo também responda de uma forma positiva. Então não é somente um exercício físico, a fisioterapia pélvica pura, somente física, pode em alguns casos não resolver 100%, se você não trabalhar a sexualidade e a mudança de hábitos padronizados do seu cérebro em relação à sua sexualidade, tá? E o método que eu desenvolvi realmente trabalha isso tudo. Você tem uma frequência certa de cada exercício que você vai precisar fazer com o tempo correto para que realmente surta o efeito e você modifique essa chavinha aí na sua cabeça. Então você que tem desconforto na sua relação sexual, em qualquer grau, de qualquer forma,
o método pode te ajudar. Você que está somente com libido baixa, não está tendo relações sexual prazerosa, não está conseguindo ter orgasmos satisfatórios, ele também tem uma forma de melhorar isso tudo em você. E se você não está bem no seu relacionamento, vocês estão frios ou não está tendo uma relação boa dentro do seu relacionamento, a gente também tem como te ajudar. Então, trabalhando as 3 coisas em conjunto, lógico que temos 2 planners diferentes, um planner só para quem tem disfunção sexuais, tá? E um planner só para quem quer trabalhar a sexualidade e o relacionamento. Então, são planners de 12 semanas para que você consiga obter a sua cura. Então, aqui eu te digo de primeira mão, quer ter relações sexuais sem dor, com prazer, eu consigo em 12 semanas. Acompanhe aqui no canal, quem quiser saber um pouco mais, eu dou consultorias online, eu dou mentorias online, para quem às vezes só quer tirar algumas dúvidas e focar num determinado tópico da sua vida sexual. Então, lá na minha bio tem os contatos que vocês queiram entrar para que a gente consiga realmente juntas obter o seu tratamento, né? Que agora pode ser expandido aí por todo o Brasil. Dúvidas, pode mandar no direct, pode entrar lá na bio, acessar meu WhatsApp e mandar diretamente no meu WhatsApp, que eu vou estar sempre aqui à disposição de vocês. Um beijo grande e muito obrigada.